Meus queridos, a paz do Senhor para todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso CETADEM, do nosso Centro de Estudos Teológicos da Assembleia de Deus em Mossoró, matéria Teologia do Antigo Testamento, do curso avançado ou bacharelado em Teologia. Queridos, hoje nós vamos para a aula de número 5, vamos estudar as lições 7 e 8 do nosso livro. A humanidade perdida e a nação escolhida. Conforme nosso cronograma de aulas, estamos na unidade 3. Vamos falar sobre o povo do concerto, começando pela humanidade, depois a nação de Israel escolhida por Deus. Muito bem. Nós vamos começar pela página 120 do nosso livro, do nosso comentarista traz, desenvolve a lição tentando defender a ideia de que Deus não é o autor do mal, embora Deus tenha criado Satanás. Prestem atenção. O nosso autor, ele defende a ideia de que Deus não é o autor do mal, muito embora Deus tenha criado Satanás, já que nós já estudamos isso lá atrás, no livro do Gênesis, tá certo? Como se deu a tentação, como se deu aquele contexto geral no Gênesis, no capítulo 3. Mas não vamos aqui entrar em detalhes agora. Mais adiante, nessa lição de hoje, nós vamos falar também um pouquinho sobre o capítulo 3 do Gênesis. Mas vamos adiante. A pessoa e o propósito de Satanás. Começa o nosso comentarista dizendo que a origem de Satanás, ela é um mistério. O Antigo Testamento não oferece nenhuma exposição pormenorizada de sua origem ou pessoa. Mas, no entanto, há dois trechos das Escrituras que podem ser usados para fornecer alguma informação a respeito do inimigo de nossas almas. Nós temos Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28, como vamos aqui já mostrar na tela. O primeiro, Isaías 14, utiliza-se da figura do rei da Babilônia, e o segundo, Ezequiel capítulo 28, empregou a figura do príncipe de Tiro para descrever a origem e a queda de Satã. Bom, começando, Satanás é um ser criado. Por que nós enfatizamos isso? Porque no próprio livro do profeta, ele vai mostrar no capítulo 28, iniciando assim no versículo 13. No dia em que fostes criado. Então aqui não cabe nenhum tipo de refutação. De fato, o Lúcifer, querubim ungido, foi criado, assim como todas as coisas foram criadas por Deus, ele também assim o foi. Ezequiel empregou a expressão no dia que fostes criado. Esse é um dos grandes mistérios da revelação bíblica do Antigo Testamento. Deus criou Satanás, Deus criou o diabo ou o Lúcifer, o querubim ungido. Ao enfatizar o fato de Satanás ser criado, o Antigo Testamento nega qualquer sugestão no sentido dele poder ser uma força eterna independente, como alguns mitos, ou alguns contos da mitologia diz que o universo foi criado por dois seres, um bem e um mal, e ficam se degladiando de forma eterna. Isso é refutado pela descrição bíblica, dessas forças eternas independentes. O diabo, Satanás, ele foi criado, certo? Nisso não há um contraste com muitas das religiões do Oriente Médio Antigo que falam desse conflito dessas forças eternas, tá bom? Além disso, Satanás foi criado por Deus como um ser de beleza incomparável e esplendor, tá certo? Ele não foi criado mal, mas foi criado um ser de beleza.
versículo 15 do capítulo 28 de Ezequiel. Diz assim: Deus criou ele, sim, perfeito nos seus caminhos. Olha só, meus queridos. Ele era um querubim ungido. Ezequiel menciona várias pedras preciosas para descrever a rara beleza desse querubim ungido, tá certo? E Lúcifer foi criado para refletir a glória de Deus e não a sua própria. Como toda pedra preciosa, se você for perguntar a qualquer joalheiro, ele vai lhe explicar isso, certo? A pedra preciosa, ela não tem luz dentro de si mesma. Ela depende de uma força, de uma luz externa, certo? Para radiar a sua luz, o seu reflexo de joia. Então, querubim ungido. Ezequiel menciona várias pedras preciosas para descrever a beleza desse querubim ungido, e foi criado para refletir a glória de Deus e não a sua própria glória. A beleza do querubim ungido era de um ser criado que refletia a glória do seu Criador, no caso, Deus. Então, Lúcifer, querubim ungido, foi criado com esse propósito, certo? Refletir a glória de Deus. Porém, no transcorrer da história, nós vamos ver que foi um ser criado com um propósito específico. O propósito era adorar a Deus. O querubim ungido, ele tinha uma obrigação, que era de proteger o próprio trono de Deus. Então, o Antigo Testamento declara nitidamente que Lúcifer foi criado para adorar a Deus, querubim ungido, para proteger, versículo 14 de Ezequiel 28. E esse Lúcifer era um dos poucos anjos. Raros anjos tinham um ministério como o de Lúcifer, que se associava intimamente com o trono de Deus. Pouquíssimos anjos tinham esse ministério de ficar ali intimamente associado ao trono de Deus, e ele era um dos tais, certo? Embora tenha sido criado com o propósito de proclamar a glória de Deus, ele também, assim como as demais criaturas, foi formado com a capacidade de escolha, livre arbítrio, livre volição. E ele tinha esse poder de livre arbítrio, e o que foi que ele fez? Decidiu por conta própria, por si mesmo, rebelou-se contra o propósito de Deus. E aí nós vamos ver aqui que ele declarou o seu desejo de ocupar a posição de Deus dentro do âmbito da criação, ou seja, ele queria o lugar da soberania divina. O diabo pretendia simplesmente assomar o meio angelical, as estrelas de Deus, ou as constelações de Deus, ou os exércitos celestiais, que são os anjos, certo? E o meio terreno também ele queria para si. Aí o que aconteceu? 5 vezes o texto nos mostra que ele disse que queria, eu farei 5 vezes. Então ele queria ser maior do que o próprio Deus. Declarou o desejo de ocupar a posição de Deus. Coitado do Lúcifer ou do Satanás. Bem, agora, preste bem atenção. A luta de Satanás contra Deus e contra o homem, nos mostra que o nome dele, no Antigo Testamento, a expressão que se é utilizada para dar nome a ele é de Satã. Ou seja, ele é o adversário, um ser que age como resistindo, se opondo a Deus. Então, Satã ou Lúcifer ou Satanás, não importa, significa adversário. Nós temos isso claramente no livro de Jó, onde nos mostra no capítulo 1, versículo 6 ao 12, no capítulo 2, do versículo 1 ao 7, as duas narrativas onde o Satã, está lá escrito no hebraico, onde o adversário se encontra com Deus e faz alusão a Jó, interpelando Deus por que Jó era tão
tinha todas aquelas características que Deus tanto elogiava: íntegro, reto, temente a Deus, desvia-se do mal, e todas as características que Deus elencava acerca do seu servo Jó. O ataque de Satanás contra os homens. Vamos aqui devagarinho. Página 122. O texto nos mostra que primeiro o adversário, Satã ou o diabo, tá certo? Ele apresentou diante de Eva uma dúvida, mais uma dúvida quanto à veracidade da ordem de Deus. O que foi que ele perguntou a Eva? Gênesis capítulo 3. A serpente, a mais astuta de todas as alimárias, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim. Então, se apresenta diante de Eva, fazendo uma pergunta a Eva, e Eva vai e responde a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dela, nem nela tocareis, porque morrereis, ou para que não morrais. Então a serpente disse: certamente não morrereis. Colocou já uma dúvida na mulher. E essa dúvida quanto à veracidade da ordem de Deus foi o pivô, o estopim, para que Eva fosse engodada, era enganada pelo adversário, pelo Satanás. Segundo, Satanás apresentou diante de Eva uma dúvida quanto à motivação do mandamento de Deus. Porque aí a serpente já vai dizendo à mulher que certamente a mulher não morreria. Nisto, Satanás está claramente qualificado como adversário da veracidade da palavra de Deus. Ele procurou persuadir a Eva que a palavra de Deus não era digna de confiança e que era inspirada por um motivo egoísta. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes o fruto, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Satanás dá a Eva uma informação de que Deus seria egoísta e que não queria compartilhar com ela e Adão, essa coisa de Deus conhecer o bem e o mal. Então, conforme não está escrito aqui, mas um escritor disse assim: a mulher agiu de acordo com a suposição de que a intenção de Deus lhe era hostil, ao passo que Satanás estava animado pelo desejo de promover o bem-estar dela. Então, Eva, ela ouviu a Satanás, ou a serpente, persuadida pela serpente, ela ouviu a serpente, ouviu Satanás, pensando ela que a posição de Deus para com ela era de hostilidade, enquanto que a posição de Satanás para com ela era de promover bem-estar. Ela teria os seus olhos abertos, seria como Deus e conheceria o bem e o mal. E assim o texto sagrado diz que pelo poder da persuasão, a serpente, ou Satanás, conseguiu ludibriar Adão e Eva, e eles foram engodados e acabaram caindo na armadilha de comer do fruto e desobedecer a Deus. Como eu falei no início, daqui a pouco vamos tratar desse assunto com mais detalhes. Segundo, o ataque de Satanás contra Jó. Nós vemos, irmãos, nos dois primeiros capítulos de Jó, nós temos aqui uma cor bem interessante. Satanás, o adversário, ele se infiltrou no lugar onde Deus estava reunido, tá certo? E assim como Adão e Eva, Jó enfrentou o mesmo adversário. Alguém que se opõe a Deus e também aos homens. O que foi que aconteceu? Na narrativa bíblica, os anjos ou os filhos de Deus estavam reunidos, vieram apresentar-se perante Deus, e o adversário ou o acusador também, juntamente com ele, se aproximou. E o resultado da narrativa, todo mundo já sabe, o Satanás, ele
Diz que estava rodeando a terra. Aí Deus pergunta a ele: tu visse o meu servo Jó? Quando Deus pergunta ao adversário se tinha visto o seu servo Jó, aí ele vem com aquela proposta indecente, né, para Deus. Quando Deus diz que na terra existia um homem, não existia um homem semelhante a Jó. Era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E Satanás diz também: porventura Jó temeria ao Senhor passando por adversidades? Como assim? Tu cercaste ele de tudo, de bens materiais, de família, de tudo. O Senhor tem abençoado ele, tudo quanto ele faz é abençoado. Assim é muito fácil ter essas qualidades. Aí a proposta do adversário: estenda a tua mão, toca em tudo quanto ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Eita, Satanás cruel! Aí o texto da narrativa bíblica vai dizer que o Senhor disse que tudo quanto Jó tinha, o diabo poderia tocar, menos na vida dele. E o que aconteceu? Quando Satanás desce, vem aquele reboliço na vida de Jó, tá certo? E Jó perdeu tudo quanto tinha. Tudo, absolutamente tudo. De repente estava Jó sem nada, e Jó diz aquela velha frase que todos nós conhecemos: Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo assim, Jó não blasfemou contra Deus. Mas aí o intento de Satanás, certo, o plano dele foi colocado em prática, já que ele também é inimigo dos homens, não apenas inimigo de Deus. Outro homem, ou mais dois homens que foram atacados por Satanás no Antigo Testamento. Levantou-se o inimigo adversário contra Israel e induziu Davi a fazer um recenseamento de todo o povo debaixo do governo do rei. Satanás apelou para o orgulho do rei. Então, na passagem de 1 Crônicas, é o texto que nós estamos vendo aqui, de 2 Samuel 24 e 1, demonstra que em um ataque contra Davi, Satanás apelou para o orgulho de Davi, rei de Israel, na tentativa de provocar a ira de Deus contra Davi se ele fizesse algo que Deus não determinara. E foi isso que aconteceu. Certo? Davi, atendendo a sugestão do diabo, ordenou um censo militar e, ao medir e confiar nas forças e estatísticas militares de Israel, desconsiderou o cuidado do Senhor para com a nação eleita Israel. Davi optou pela insinuação de Satanás, assumindo as devidas culpas e consequências por seus atos e também pelos seus resultados. Lá na frente, nós vamos ver com mais detalhes o que foi que aconteceu. Também nós temos o ataque de Satanás contra Josué. Contra Josué, o texto em apreço vem dizer que o profeta Zacarias viu Josué, o sumo sacerdote, em pé diante do tribunal da justiça divina. Mas o adversário Satã também estava em pé diante deste tribunal para acusar a Josué. O texto está inserido em Zacarias capítulo 3, versículo 1 ao 10. Então, o que é que nós resumimos aqui? Satanás é acusador do homem. Josué ficava em pé diante do juiz, Deus. O anjo do Senhor, ele verificou ali que Josué estava trajando vestidos sujos, certo? Ou roupas sujas que representam a culpa, ou pesar pela culpa, pelo erro, pelo pecado do homem. Mas Josué não é repreendido por Deus naquele julho. Mas quem é repreendido é o próprio adversário, que não pôde desfazer o perdão do Senhor ofertado ao pecador arrependido. Deus fez com Josué aquilo que é de praxe de Deus fazer com quem se arrepende. Oferece o perdão. E Deus fez isso com Josué e repreendeu o adversário ou Satã. Tá certo? Porque é para isso que ele serve.
para atacar os homens, para inflamar os homens, para desobedecerem e entrar debaixo da ira justa do Senhor contra o erro, contra o pecado, contra a maldade. Continuando, página 125 do nosso livro, as forças de Satanás neste conflito. Bom, vamos lá. Satanás, ele não é, assim como Deus, onipresente, onisciente e nem onipotente. O que é que ele faz? Ele usa de uma vasta hoste de anjos caídos ou demônios para fazerem o seu plano se tornar uma realidade. A Bíblia narra o relacionamento muito claro entre essas forças demoníacas com os ídolos pagãos da antiguidade. Se você for lá para Levíticos, capítulo 17, versículo 7, você vai ver que esse versículo proíbe de forma rigorosa, mas rigorosa mesmo, os sacrifícios aos demônios, que às vezes são chamados lá na história antiga de sátiros, demônios de bodes ou de ídolos de bodes. Então, esse versículo, capítulo 17, versículo 7 de Levítico, proíbe de forma rigorosa qualquer tipo de sacrifício. Mas foi isso que muitos homens de Deus fizeram durante o percurso da história. Principalmente com aqueles reis maus que tiveram Israel depois de Salomão, da divisão dos reinos do sul, Judá do norte e Israel, tá certo? Bom, nós temos aqui uma passagem bíblica bem interessante, que é o Salmo 106. Para ilustrar o que eu estou falando, no Salmo 106, deixa eu passar aqui, Salmo 106, o salmista, ele começa louvando a Deus, até faz uma pergunta bem interessante, quem é que pode contar as obras poderosas do Senhor, mas ele lá menciona, certo? No versículo 37, não, vamos aqui mais antes, vamos aqui no versículo 35, antes se misturaram com os gentios e aprenderam as suas obras e serviram aos seus ídolos que vieram a ser-lhes um laço, versículo 37 do Salmo 106. Demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Assim está escrito no versículo 37 do Salmo 106. Então, é um salmo histórico onde menciona como Israel chegou ao ponto de sacrificar os seus próprios filhos aos demônios ou aos ídolos. Tá certo? Então, o ensinamento do Antigo Testamento acerca do adversário de Satã pode ser assim resumido. Ele pretendia exaltar-se acima de Deus, sendo apresentado no Antigo Testamento como adversário de Deus, inimigo dos homens, por meio da sua personalidade maligna e sua influência demoníaca. Ele manipulava não somente as nações pagãs, mas também o próprio povo de Israel, fazendo com que o povo de Deus, que é Israel, sucumbisse aos desígnios pelo qual Deus tinha separado aquelas nações. Então, de resumo, a adoração às forças demoníacas que tanto os povos gentios, pagãos, como até o povo de Deus, Israel, costumeiramente fazia, as maiores desgraças sofridas nos tempos do Antigo Testamento eram provocadas quando o povo se entregava à adoração desses deuses pagãos, desses demônios ou das forças demoníacas. Aí vinha a poderosa mão de Deus contra tudo, tá certo? Então, vamos aqui para a causa e a manifestação do pecado. Conforme nos conta o Antigo Testamento, o pecado teve origem no orgulho do diabo. Adão foi colocado à prova no jardim do Éden. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, tá certo? Agora, em relação à prova que Adão foi colocado, isso aqui é um assunto muito sério, porque tem muita gente que desconhece o real motivo pelo qual o homem passou a morrer no jardim do Éden. E quem estudou conosco lá no médio vai lembrar, tá certo? De que tem muita gente que ainda se
embaraça com o fruto da árvore, pensando que foi o fruto, a causa do homem morrer, quando na verdade não foi, foi a desobediência. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, o pecado teve origem no orgulho do diabo. O que é que esse infeliz queria? Desejava se exaltar acima da soberania de Deus. Esse desejo ímpio de Satanás foi a sua derrota e foi a origem do pecado nesse seu orgulho. A consequência por essa rebeldia do diabo foi a danação, a palavra certa é essa mesma, a danação eterna, ou seja, ele foi expulso do céu, certo? Ele foi expulso do céu e, inclusive, Cristo Jesus disse que viu quando ele desceu assim, como um relâmpago, quando ele caiu do céu, depois que foi expulso por Deus naquela ocasião. Bom, o primeiro casal, Adão e Eva, eles foram criados com responsabilidades morais. Então, todos os homens que nós somos descendentes de Adão e Eva, temos essa responsabilidade moral. Muito embora no estado de inocência estavam Adão e Eva, mas essa inocência, ela tinha o seu crivo de moralidade dentro da responsabilidade moral que Deus deu a Adão e Eva. E Adão e Eva foram provados, submetidos a uma proibição expressa do Criador para que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O castigo não se deu porque eles comeram o fruto, mas é porque eles comeram a despeito de uma ordem divina, tá certo? Deus disse que não fizessem, então foi a desobediência, foi a causa de Adão e Eva serem expulsos do paraíso ou do Éden e ter aquele afastamento de Deus, certo? Por quê? Porque o plano que Deus tinha para Adão e Eva era que eles experimentassem comunhão com Deus ininterrupta, eterna. Bastava apenas obedecer. Então, desobedeceram, resultado, o homem e a mulher passou a morrer, primeiramente, a morte espiritual, afastamento de Deus, em consequência a morte, que nós chamamos a morte literal, a morte física, e por fim a morte eterna, se não se voltasse para Deus após o plano salvífico de Deus para toda a raça humana. Em resumo, Eva reagiu de forma equivocada ante o tentador, Adão e Eva foram derrotados pelo tentador e eles foram expulsos do jardim do Éden. Bom, página 129, os pecados de Israel. Regulamentados pelo sistema sacrificial mosaico, os sacrifícios levíticos eram praticados objetivando o perdão de pecados e a comunhão do povo para com Deus. Nós temos aqui perto o tríplice aspecto dos pecados. Primeiro nós temos os pecados rituais de Israel, depois os pecados sociais e por fim os pecados individuais. Primeiro, os pecados rituais, diz o nosso comentarista na página 129. Esses sacrifícios estavam sendo rejeitados por Deus. Por que Deus chamava aquilo de abominação, segundo Isaías, no seu livro? Vou explicar aqui para vocês. O sistema sacrificial do Antigo Testamento, ele baseava-se em formas rituais determinadas por Deus. Vá lá no capítulo 16 de Levítico, você vai encontrar todo o modelo dado por Deus a Moisés sobre as normas para o sacrifício, em especial para o dia da expiação. Todos o sistema sacrificial, as formas ritualísticas foram por Deus determinadas. Bom, ainda que Israel estivesse praticando cerimônias ordenadas por Deus, mas mesmo assim o povo ainda continuava pecando. Por que é que eles, mesmo
fazendo os sacrifícios, ainda estavam pecando. Porque o povo passou a entender, né, os sacrifícios que Deus determinou para Israel como uma espécie de dever cerimonial protocolar. Ou seja, que aquele dever cerimonial poderia ser praticado sem se fazer acompanhar por uma convicção pessoal de arrependimento pelo pecado. Ou seja, podemos pecar, oferecemos sacrifício e está tudo resolvido. Assim pensava o povo, certo? O sacrifício ritual de Israel dava-se quando pensava Israel que uma vez feito o sacrifício, nada mais importava. Ou seja, este foi o pecado ritual da nação de Israel. E nós temos aqui o texto de Isaías que traz o porta-voz de Deus, dizendo que Deus condenava as práticas religiosas de Israel quanto os homens, o povo de Deus, Israel, não estavam com tristeza pelo pecado, não estavam se arrependendo com os seus pecados. Então, Deus simplesmente chamava aqueles sacrifícios de abominação porque não tinha o cunho do arrependimento pelo seu povo. Ou seja, Israel era faltoso de submissão a Deus quando instituiu o rito dos sacrifícios. Né? Os sacrifícios eram uma tentativa dos homens de subornar a Deus, assim como fazia o povo antigo pagão. Né? O que é que eles faziam? Eles aplacavam a ira dos seus deuses com D minúsculo, né? Pagando-lhes serviços ou oferendas. Muitas vezes oferecia até seus próprios filhos aos deuses pagãos para ter os benefícios dos deuses. Era assim que Israel estava tratando o único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Tentavam fazer com Deus a mesma coisa que os pagãos faziam com seus deuses com D minúsculo. O que é que eles faziam? Gratificavam o seu Deus para obter bênçãos. Era assim que Israel estava fazendo, sacrificando a Deus para ter o perdão de Deus. Então continuavam uma vida de prática pecaminosa quanto mais. E isso não agradava a Deus. Ao contrário, ninguém consegue comprar o favor de Deus com sacrifício. Nada do que nós possamos fazer vai agradar a Deus, senão com pleno arrependimento e você mudar o comportamento. Se era pecador, se arrepende do pecado e deixa de praticar o pecado. Para isso servia os sacrifícios no Antigo Testamento. E a pessoa que mais falava sobre isso, sobre esses pecados rituais, o livro é justamente o livro de Levítico e nos mostra a trajetória de como era que deveria ser esse sacrifício. Bom, continuando, o povo buscava perdão, certo? E oferecia sacrifício pelo pecado. Mas o povo não tinha o seu coração grato a Deus, certo? Quando ia oferecer o sacrifício pelo pecado, não se arrependia, o pecado passou a ser ritualístico, Deus não estava recebendo, inclusive chamando até de abominação. Vamos lá adiante. Os pecados sociais de Israel. Quando o relacionamento de uma comunidade com Deus fracassa, as relações interpessoais também entram em colapso. Israel descobriu isso da pior maneira. Por quê? Nós temos aqui o livro de Oséias. Oséias, no capítulo 4, versículo 1 e 2, ele, por intermédio do profeta, certo? Deus condenou o povo em razão de duas transgressões. Quais foram as transgressões do povo? Primeiro, falta diante de Deus. Diz assim o profeta à nação: ouve, pois, a palavra de Yahvé, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma grave acusação a proclamar contra o povo que habita nessa terra. Porque não há verdade, não há bondade, não há compaixão,
não há misericórdia, não há justiça, nem conhecimento de Deus sobre a terra. Então, Deus condenou o povo em razão, primeiro, da falta diante de Deus. O povo não conhecia ao Senhor. Segundo, pela sua falta diante da comunidade. Continuando, tudo, tá, versículo 2, tudo quanto aparece e sobressai, tudo que o povo faz e que salta, né, nas suas práticas e chega até os olhos de Deus, né, diz aí Amós, é maldição, mentira, assassinato, roubo, furto, adultério, traição, transgressões que vão além dos limites. E conclui Amós no versículo 2 dizendo que a violência e o derramamento de sangue cresce sem parar. Ou seja, a falta do povo era, primeiro, contra Deus, não conhecia Deus. Segundo, contra a comunidade. Certo? Então, ambos os versículos 1 e 2 descrevem a comunidade em caos total. E por que tanta confusão? Porque os pecados da nação provocaram o próprio colapso moral da sociedade. O pecado espiritual sempre, preste atenção aqui, resulta em pecado social. Quando se tem um afastamento de Deus e não é mais iluminado, orientado pelo Senhor, acabamos fazendo aquilo que desagrada a Deus e agrada a carne. Ou seja, não tem como desassociar. O pecado espiritual sempre resulta em pecados sociais, das mais possíveis, imaginárias, práticas humanas pecaminosas, o homem é capaz de fazer quando está distante do Criador ou distante de Deus. Então Amós, o profeta da consciência social de Israel, foi quem mais frequentemente denunciava os pecados sociais do povo. Aí nós temos aqui, outras passagens onde o povo de Israel, além de zombar de Deus, contender contra Deus, fazia mal também aos seus próximos. Ou seja, a falta de consciência social trouxe o pecado social e as consequências foram terríveis. Por fim, os pecados individuais de Israel. O Antigo Testamento não desconsiderava a culpabilidade individual ou transgressões pessoais dos seus indivíduos. Ao contrário, nós temos aqui o exemplo de Davi, o homem segundo o coração de Deus, página 132 do livro, onde Davi quebrou 3 mandamentos da lei de Deus. Primeiro, ele armou um plano para matar Urias. E o mandamento de Deus disse expressamente: não cometerás homicídio, ou não assassinarás. Foi o que ele fez. Segundo, está descrito na lei de Deus, no Decálogo, diz assim: não cometerás adultério. Eita, Davi velho. Davi velho foi uma coisa fora do comum. E aí, meus queridos, o pecado que Davi cometeu, ele violou muito além do que os princípios impessoais do comportamento do povo de Deus. Ele violou também a lei do próprio Deus. E Davi, ele não bota a culpa em ninguém não. Que se fosse na justificativa do pecado, alguém poderia dizer assim: mas também o que é que tinha aquela mulher de tomar banho nua lá de frente para o palácio para Davi ver? Não. Davi, no Salmo 51, ele emprega o pronome pessoal. Ele amontoava sobre si, sobre ele, Davi, a culpabilidade do seu pecado. Ele não vê nenhuma outra solução a não ser o perdão de Deus para ele, Davi, certo? Pelo pecado que ele cometeu. E as consequências do pecado de Davi
a história nos mostra claramente o que aconteceu. A mulher que Davi teve relações sexuais com ela, engravidou, deu à luz um menino, o menino adoeceu e depois o menino morreu. E dali em diante, nunca mais. Nunca mais houve, assim proferiu Natã, o profeta, a Davi, a sentença dada por Deus. Deus lhe perdoou, mas vai ter agora, dentro do seu sangue, da sua família, da sua parentela, um desgaste. Nunca mais será espada dentro da sua família por conta dessa sua, desse seu erro, do seu cometimento desse pecado. Então todo pecado traz uma consequência. Quebrou o mandamento, consequência, morte. Não tem para onde correr. E por falar em morte, o que é morte de acordo com o Antigo Testamento? O Antigo Testamento não desconsiderava a culpabilidade individual por transgressões pessoais, ao contrário. Inclusive, um dos temas mais tratados no Antigo Testamento é sobre a morte. E olha, quem primeiro falou sobre ela foi o próprio Deus, quando disse: no dia em que comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Então, a morte entrou naquele instante que Adão e Eva desobedeceram a Deus. E a morte, ela vai muito mais além do que o decesso biofísico da matéria. A morte, segundo o nosso comentarista, é o colapso do relacionamento entre a alma e o seu Deus e Criador. Desprovido desta comunhão com Deus, o Criador, o homem não pode sobreviver espiritualmente, materialmente, ou seja, vai morrer eternamente. Tem algumas passagens no Antigo Testamento que falam acerca de morte. Levíticos 21:2, o corpo do morto era impuro. Jó 3:17, todos estavam sujeitos à morte. E Eclesiastes 9:4-6, depois da morte não se faz mais nada. Porém, nós temos no mundo antigo, o povo antigo de várias nacionalidades, localidades, também tinham os seus entendimentos acerca da morte. Aqui na página 133, nosso comentarista diz que a morte deve ser verificada a partir de 2 pontos de vista. Primeiro, a ótica das nações pagãs. Aí temos aqui o Egito. O Egito, os faraós, eles cercavam-se de providências para que a viagem da morte através da vida do além transcorresse sem nenhum problema. Aí nós temos aí em tela um pedaço do livro dos mortos. Isso mesmo. Vocês vão verificar aqui, deixa eu pegar aqui o cursor, aqui o mouse para mostrar aqui, ó. Aqui é o defunto quando morria, certo? Vestido com a túnica pregueada, cheio de indumentárias. No contexto aqui, o que é que acontecia? Era conduzido o defunto pelo próprio Anubis para a balança do julgamento. Aqui a balança do julgamento, certo? O coração do defunto era colocado aqui, ó. Tá vendo aqui? Simbolizava o seu pensamento, sua vida. É colocado aqui num prato, certo? E no outro prato aqui, ó, é colocado uma pluma. Uma coisa bem leve, que simboliza o princípio do equilíbrio e da norma. Então Anubis está de joelhos, observando a passagem, enquanto o grande devorador, aqui ó, o grande devorador aqui, Anubis de joelho, observando aqui a paisagem, e o grande devorador, ó, estava aqui aguardando. É um animal representado por um leão com cabeça de crocodilo e a anca de hipopótamo, tá certo? Está aqui só aguardando. Esse devorador aqui, ó, ele está aqui só aguardando a pesagem. Se o coração do morto for mais pesado do que a pluma, quer dizer que sua vida não foi justa, e o devorador, ó, irá estraçalhar o coração dele, destruindo a memória do defunto para sempre. Tá vendo aí? Caso passasse, aí o defunto era levado por Anubis, que está aqui, ó, livro dos mortos,
aumentar aqui. Desculpe. Se passasse, era apresentado para Anubis até a chegada do lugar eterno, do lugar de paraíso, do lugar de descanso. A vida para o mundo antigo, ela não terminava por aqui, ela tinha continuidade. Pois bem, já os judeus, eles tinham a ideia também que a morte física não era o fim, tá certo? Era o início de uma nova vida com Deus. Por isso que o homem judeu, certo? Ele era incentivado para trabalhar nesta vida, baseando-se principalmente na bondade de Deus para poder ter, certo? Essa coisa boa que é a vida após a vida aqui na terra. Então Davi falou muito sobre isso. Tem um salmo de Davi que é excelente para você. Davi se guardava, Deus guardava a sua alma e não deixaria que o seu pobre corpo ele definhasse ou apodrecesse, e seria restaurado para uma nova comunhão com Deus em outro lugar. É assim que pensam o povo do Antigo Testamento. Vamos adiante. Morte é na passagem, já falei. Bom, o que acontece depois da morte? Deus faz distinção entre a morte do justo e a morte do ímpio. Página 134 do nosso livro. Diz assim o texto: Deus faz nítida distinção entre a morte do justo e a morte do ímpio. Ele não tem prazer na morte dos ímpios, mas vê a morte do justo como algo precioso a seus olhos. Salmo 116, versículo 15. Há uma expressão de esperança e não de fim irremediável quando lemos a respeito da morte dos justos. Então, a Bíblia está recheada de versículos que falam sobre isso. Acharão um lugar de paz e descanso, acharão um lugar de refúgio de bem-aventurança, a esperança final da ressurreição do corpo. Todos esses versículos estão na Bíblia, em Salmos, Provérbios e também em Isaías. Vamos adiante. Então, para Deus a morte do justo é preciosa, quanto no ímpio Deus não tem prazer, porque sabe para onde vai o ímpio após a sua morte. Vamos adiante. Já passamos, já falei, lugar de descanso, Deus me receberá. Aqui é o salmo onde Davi diz que Deus receberá após a sua morte. Então, de acordo com o nosso comentarista, o que acontece depois da morte é um lugar de refúgio para o justo, um lugar de descanso e paz para o justo. Deus receberá o justo, enquanto que o ímpio haverá julgamento e castigo, ou a ira de Deus contra os seus pecados de forma permanente. E ainda fala o nosso comentarista, antes de chegar na lição 8, sobre o Sheol, que aqui é também um problema, porque Sheol, alguns dizem que é um lugar só para quem vai os justos e os ímpios. Outros teólogos dizem que não. O Sheol é um lugar dividido em dois. O justo vai para um lugar, o ímpio para outro. No resumo geral, no Antigo Testamento, a morte como a penalidade pelo pecado que é imposta sobre todos os seres humanos. Todos vão morrer, só que além da sepultura, tem dois destinos distintos. Para os justos, a esperança garantida do livramento dos laços da morte e de uma comunhão viva com Deus. Já para os ímpios, nada sobra senão a certeza do castigo e o tormento eterno. Certo? É o resumão da última parte da lição 7. Lição 8, o povo escolhido, a nação escolhida. Então, nós vamos agora começar a aula número 8. Dá uma pausazinha aqui bem rapidinha. Vocês já sabem para quê, né? A pausa. Só rapidinho. Refrescar aqui a garganta. Deixa aqui, ó. Isso.
Uma pausazinha para refrescar a garganta. Nosso cafezinho santo de cada dia. Vamos para a lição 8, a nação escolhida. Vamos aqui tratar deste tema. Primeiro, a nação escolhida, o povo da promessa. O texto, a narrativa do texto do nosso comentarista na página 144, ele fala sobre esse conceito. O que é conceito? Primeiro, conceito. Acordo firmado entre duas ou mais partes que se obrigam a cumprir todas as condições previamente estabelecidas. Diz o nosso comentarista, tem dois tipos de conceitos. Um é o dipleurico e o segundo monopleurico. Nós temos aqui o dipleurico como um acordo firmado em duas partes iguais, de mesma categoria e que se comprometem voluntariamente. É o caso de Davi e de Jonatas. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 3 e versículo 4. Então ali foi um conceito dipleurico. Os dois iguais, da mesma categoria, homem e homem, se comprometem voluntariamente, né, para que os dois tenham os mesmos direitos e deveres no acordo. Já o conceito monopleurico é um pacto firmado entre uma parte mais forte ou uma superior e outra mais fraca ou inferior. É o tipo de acordo ilustrado pelas relações entre o rei da Babilônia, Zedequias, que aceitou todas as condições impostas pela Babilônia e foi a parte vitoriosa do conflito. Esta forma de concerto, a forma monopleurica, certo? Foi voluntariamente iniciada por Deus a favor da humanidade, agora enfraquecida pelo pecado. Ou seja, o Antigo Testamento apresenta Deus firmando este concerto, o concerto monopleurico, e assumindo pessoalmente obrigações para com, primeiro, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi. Estes homens não tiveram a oportunidade de debater as condições do pacto, pois, como parte mais fraca, deviam aceitar a imposição da parte mais forte, no caso, Deus. E Deus fez o concerto com Abraão. Concerto com Abraão, Deus disse que a Abraão que largasse a sua parentela, que Deus ia mostrar um lugar que ele iria ficar. E o pacto de Deus com Abraão foi que Abraão, dele ia sair uma grande nação. Então, saiu o concerto, o pacto de Deus com Abraão foi feito, tá certo? O Abraão saiu da sua parentela, foi o lugar onde Deus determinara, e Deus o fez de uma grande nação, a sua descendência numerosa está aí, Israel, hoje, que é o povo de Deus, a descendência de Abraão. E Israel foi a nação que Deus escolheu. Deus escolheu o povo de Deus, selecionado Israel. E nós vamos ver mais adiante que Israel, o que é que Israel tinha de bom para que Deus escolhesse ela como terra, como nação de Deus. Não tinha nada de especial. Deus quis escolher e pronto. Mais uma demonstração do concerto monopleurico aqui no nosso livro. Bom, a terra e os patriarcas. A promessa feita por Deus a Abraão dava conta de que o Senhor o guiaria rumo à terra desconhecida e que para tanto o patriarca deveria abrir mão de sua própria terra e de sua parentela. E assim fez Abraão até chegar à terra prometida. A terra no período mosaico, o êxodo e sua narrativa são muito conhecidos e se tornaram o conceito predominante da redenção do Antigo Testamento.
A saída dos hebreus do Egito em direção à própria terra é o ponto áureo da história judaica no Antigo Testamento. A terra de Israel e os profetas. Deus ordenou claro e diretamente que Israel executasse o juízo divino contra os cananeus, mas, tristemente, os hebreus optaram por não obedecer a ordem na íntegra de Deus. Desta forma, os israelitas deixaram de purificar a terra da contaminação espiritual cananeia, e dali em diante muitas e muitas aberrações foram feitas pelo povo por se misturar com o povo e os deuses cananeus. As consequências mais desastrosas dessa desobediência foi a corrupção moral e espiritual que atingiu a Israel, uma vez que o povo escolhido passou a adotar as práticas dos cananeus. Vamos adiante. O amor, o motivo, a obediência da lei, ou povo da lei. Alguns presentes pareceres sobre a lei de Moisés a tomam como um fardo impossível de suportar. Entretanto, se examinada na perspectiva do Antigo Testamento, a lei revela-se inteiramente diferente. Primeiro, porque ela não foi outorgada como um fardo pesado e impossível. Segundo, porque trata-se de uma manifestação do amor de Deus ao seu povo. Então, evidentemente, o motivo que o povo deveria obedecer à lei era o amor. E ponto final. Falamos sobre isso, inclusive, na escola dominical desse domingo passado. Quem leu a lição, assistiu a escola dominical, está lembrando do que eu estou falando. Então, Deus queria que o povo obedecesse por amor. Amor era o motivo de obediência à lei. Não era imposição, não era a peia, não era a morte, no castigo, não. Era o amor. Certo? Então, quando Deus instituiu a lei ou os mandamentos, estava instituindo para que o povo obedecesse por amor a Deus. Certo? E assim tivesse toda aquela legislação pertinente aos aspectos moral, aos aspectos ritual, aos processos de forma de guardar dias, de guardar a lua, de fazer obedecer os sacrifícios. Então todo o mandamento ele redundava em obediência por amor a Deus e ao próximo. Por isso que Cristo Jesus, no Novo Testamento, quando foi resumir a lei, ele disse: amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, toda a sua alma, todo o seu entendimento, e o próximo como a si mesmo. Então quem ama a Deus e ao próximo obedece à lei. Então o motivo da obediência à lei sempre foi o amor, certo? Sempre foi o amor. Aí nós temos aqui na página 153 os 10 mandamentos, a chave da obediência à lei. As responsabilidades legais de Israel para com Deus eram derivadas dos 10 mandamentos. Aí você vai encontrar eles no Êxodo 20, Deuteronômio 5. E a lei ela é dividida da seguinte forma: tem um preâmbulo, as obrigações para com o Senhor e a obrigação para com a comunidade. Então, inclusive tem até numa aula de escola dominical que eram 2 tábuas. Uma das tábuas eram as obrigações para com Deus e a segunda tábua, obrigações para com a comunidade. O que é que tem no preâmbulo? É o acordo que foi tratado por Deus com o seu povo. Literalmente, uma identificação da parte promotora do concerto, que era o próprio Deus. Ele quem fez o concerto. E as obrigações para com Deus? Adorar o único e verdadeiro Deus, não ter nenhuma representação falsa de Deus, não ter nada a ver com os ritos supersticiosos, manter uma identificação com Deus segundo o concerto. E para com os demais membros da comunidade do povo, santidade na família, santidade na vida, santidade no casamento, santidade nos bens privados, santidade na verdade e a santidade nas atitudes. Assim resume-se os 10 mandamentos, certo? Os princípios da lei de Deus.
E termina o nosso comentarista, página 156, dizendo assim: observe a maneira muito simples, porém muito profunda, do profeta Miqueias, sintetizando as exigências da lei. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Então, se Israel tivesse continuado leal ao compromisso inicial com a lei, que assumiu lá no Monte Sinai, quando Moshe desce e o povo disse: tudo que o Senhor disser, nós obedeceremos, certo? A nação teria cumprido os princípios aqui elencados pelo profeta Miqueias, mas assim o povo não o quis fazer. De forma redundante, o povo não obedeceu, e Deus, que fez o pacto para que o povo obedecesse e fizesse a sua parte no pacto, não fez. Aí veio a mão de Deus, segundo o pacto que ele fez com o povo, com a exigência, o cumprimento efetivo do pacto por parte do povo. O povo não fez, Deus então tinha que fazer a sua parte no pacto, e a mão de Deus pesou sobre o povo para que o povo percebesse que o pacto firmado com Deus tem que ser obedecido. Deus ajude, Deus guarde, Deus abençoe a todos. Boa aula, responda os exercícios. Daqui a pouco estarei colocando no grupo qual será o trabalho final da nossa matéria, tá certo? Daqui a pouco estarei colocando lá no grupo. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor.